Olá, senhoras e senhores. Hoje vai ser um tipo de vídeo bem diferente, algo que eu nunca fiz aqui no canal, que é eu vou fazer um tier list de filmes de terror. No caso, para quem não sabe, eu sou um grande fã de filmes de terror desde os meus, sei lá, 13 anos, que eu sou meio que aficionado por esse tema, esse gênero de cinema. E hoje eu separei alguns filmes, num total 31 filmes pop, por assim dizer, de terror. O que eu quero dizer com filmes pop de terror? Eu quero dizer filmes que a maioria das pessoas conhece. Mesmo pessoas que não são entusiastas de filme de terror, mesmo pessoas que não assistem com muita frequência, a maioria dos nomes que eu vou citar aqui nesse vídeo são nomes de filmes que uma boa parte das pessoas já ouviu falar. Quer dizer, alguns nem tanto, mas assim, a maioria desses filmes são filmes que eu enquadro como filmes do gênero pop de terror, que são filmes que, no geral, não são mega violentos, são filmes que saíram no cinema, são filmes que você encontra em plataformas de streaming, então são filmes que foram feitos para o grande público, por assim dizer. Então a grande maioria deles não vão ser filmes, vamos dizer assim, polêmicos, com cenas polêmicas, com muita violência, por assim dizer. É isso o que pra mim, Thiago, se enquadra na definição de filme pop de terror. Óbvio que dentro dessa definição existem diversos tipos de filmes, existe desde o filme que é um pouco mais violento até o que é um pouco mais comum, por assim dizer, não tem nada demais, mas a grande maioria deles meio que não vai pro limiar extremo dos filmes de terror. Inclusive é nesse patamar do limiar dos filmes mais extremos que moram uma boa parte dos meus filmes favoritos de terror. Mas como não ia caber para fazer nesse vídeo, afinal de contas eu já selecionei 31 filmes para botar aqui no rank, eu acho que eu vou deixar para a segunda parte. Na segunda parte desse vídeo, caso eu vá de fato fazer, na segunda parte da tier list, vai ter filmes tanto mais desconhecidos quanto também mais extremos de terror. Bom, sem mais delongas, já que eu já estou falando demais, vamos começar. E só para deixar claro, aqui vai ser dividido em 5 categorias, sendo que a categoria S e outra coisa, muito do que eu vou colocar aqui é meu gosto subjetivo, porque não tem como eu fazer essa tier list sem colocar um pouco do meu gosto subjetivo. Óbvio que o meu gosto subjetivo não vai ser o único delimitador para colocar um filme em A, B, C ou D, mas uma parte vai entrar nisso. O que mais que vai entrar na minha avaliação? Gore. Na minha concepção, quanto mais o filme for corajoso em termos de gore, maior vai ser a nota dele. Enredo, desenvolvimento de personagem, realismo e alguns outros fatores além desses, como cenas marcantes, e etc. Então, filmes da categoria S são os filmes que quase não têm defeitos, por assim dizer, sendo que boa parte dos filmes que entrarem nessa categoria vão ser filmes épicos, ou seja, filmes que marcaram o gênero terror. O gênero A vai ser filmes que são quase tão bons quanto o S, só que eles têm um ou outro defeito. Então, eu diria que o gênero S são filmes de nota 9 para cima. O gênero A, eu diria que são filmes na casa do 8, por assim dizer, 8, 7,5 no mínimo do mínimo. O B, eu diria que são filmes mais intermediários, filmes na casa do 6 a 7, por assim dizer. O C, aí o C já começa os filmes mais podreira, por assim dizer, os filmes que eu daria uma nota pessoal de 6 para baixo. E o D são filmes assim, 4 para baixo, filmes que simplesmente não valem a pena serem vistos. Eu diria que da categoria B para S são os filmes que mais valem a partir da B são os filmes que valem a pena serem vistos, e da C para baixo são os filmes que só vale a pena você ver se você quiser muito ver, ou se você quiser pura e simplesmente perder seu tempo. E outra coisa também que eu esqueci de dizer, que eu vou avaliar nesse vídeo, é a qualidade do filme enquanto filme de terror. Porque não adianta apenas ele ser um filme, por assim dizer, ele também tem que ser um bom filme de terror. E alguns desses filmes são filmes que mesclam gêneros, que às vezes o filme não é apenas um filme de terror, o filme também é um filme de drama, por assim dizer. E às vezes, em alguns casos, o drama do filme pesa muito mais do que o terror do filme. E aí isso, no meu conceito, vai fazer o filme cair alguns pontos. Então a qualidade do filme enquanto filme de terror é algo também que eu estou considerando para fazer esse ranking. E eu vou tentar ser bem breve, eu vou tentar não me alongar em algum filme específico, porque como eu disse, são 31 filmes, vou tentar fazer algo do tipo 1 a 2 minutos no máximo do máximo por filme, e é isso. Então vamos começar. Então o primeiro filme é Late Night with the Devil, Meia Noite com o Demônio, se não me engano o nome desse filme, traduzido por português.
E cara, é um bom filme. Eu acho que o final dele é o grande problema. O final dele meio que é uma quebra de pacing. O final dele não combina com o restante do filme. Mas eu diria que é um bom filme sim, Late Night with the Devil. Eu só não sei agora se eu coloco necessariamente no A ou no B. Eu acho que eu vou colocar no B. Outra coisa também que eu esqueci de explicar pra vocês. Os filmes eu vou colocar. O quanto ele tá próximo aqui da letra também vai influenciar. Os filmes que estiverem aqui mais pra esquerda vão ser os filmes do tipo mais B+, e os filmes que estiverem mais aqui pro fundo vão ser os filmes mais B-. Então quanto mais próximo aqui da letra, maior vai ser a nota dele, como eu disse, um B+, e quanto mais longe da nota, mais vai ser pior a nota dele, vai ser o B-. Então, Late Night with the Devil, eu diria que é um filme nota B. Tem muitas coisas boas e tem algumas coisas não tão boas assim. Ele não é um filme tão violento, ele também não é um filme assustador. O final dele é um final que não combina, na minha opinião, com o restante do filme. É um filme que eu gosto do estilo dele. Ele, se não me engano, ele não é em preto e branco, mas eu gosto do estilo, da estética dele. Ele foi feito baseado nos anos 70 num talk show, e ele é found footage. Ele não é exatamente found footage, porque tecnicamente ele é found footage. Enfim, eu gosto da estética dele, eu gosto do desenvolvimento dele, apesar de não ser muito pesado, mas eu acho que o final e a questão do gore também não acho grande coisa. Então ele fica aqui na categoria B por enquanto. O próximo é Madrugada dos Mortos. Eu tô falando do Madrugada dos Mortos do novo, do de 2006, se não me engano, que é um remake do antigão. E esse filme aqui, eu diria, ele vai pro A tranquilamente. Por quê? Porque é um filme muito bem feito. Eu acho que o começo dele é muito bom, que mostra o começo do apocalipse zumbi. Eu acho que o gore dele é na medida, não é nenhum gore leve, também não é um gore mega pesado, por assim dizer. O desenvolvimento dele eu acho bem legal, a temática que é já mega explorada em filmes de zumbi, de pessoas meio que começando a demonstrar suas diferenças no meio do apocalipse, eu acho que é bem interessante. O final eu acho bem bom. E no geral eu não diria que ele tem muitos defeitos. Eu coloco ele no A e não como no S porque ele é um remake em primeiro lugar, e porque ele não fez nada de novo, por assim dizer. Não tem nada assim de inovador nesse filme. Talvez na época que ele foi lançado, acho que mesmo na época em que ele foi lançado não tinha assim grande inovação nele. Ele tem uma crítica social foda no meio do filme, mas é bem implícita, não é nada explícito. Isso é algo que eu gosto, né? Eu não gosto de crítica social foda quando é feita de maneira explícita, mas quando é implícita eu meio que não ligo. Eu acho que a crítica social foda desse filme, que tá, como eu disse, de forma implícita, eu acho que é bem feita. Eu acho que é um filme que não é que ele tem muitos defeitos, ele não tem, mas ele também não é extraordinário na sua execução. Ele é muito bom, mas não chega a ser extraordinário. Então por isso eu coloco na letra A. Eu acho que é um bom lugar para esse filme. Alien Romulus, esse daqui tá bem fresco na minha memória, eu assisti literalmente ontem. E eu diria que é um bom filme, assim. Ele não é exatamente assustador, ele não é um filme, assim, pra mim pelo menos, óbvio, eu tô falando da minha experiência subjetiva. Eu não achei um filme assustador, eu não achei um filme mega violento, eu não achei um filme que tem um roteiro, sabe, inovador, mas ele tem algumas coisas bem interessantes, inclusive aquele final que acontece algo. Também vou tentar ao máximo não dar spoilers pra vocês, mas no final acontece algo que eu diria que é algo bem interessante, que é algo meio novo na franquia Alien. E eu nem sou fã da franquia Alien, mas eu já vi algumas críticas desse filme, e quem assistiu os outros filmes confirma que é algo novo, que não aconteceu antes nos outros filmes da franquia Alien. Então assim, é um filme que tem um enredo ok, tem um desenvolvimento de personagens ok, tem personagens também bem ok, tem um nível de gore, violência também ok. Eu acho que a maioria das coisas que esse filme faz são coisas do nível bom pra muito bom, por assim dizer. Tem algumas coisas que falta um pouco de lógica, falta um pouco de realismo, sim, tem, com certeza. Então por isso que eu não diria que ele com certeza não entra na categoria S. Mas eu diria que ele vale um A menos, por assim dizer. Por enquanto ele não tá no A pra cá, porque ainda não entrou filmes, mas eu diria que ele entra num A menos barra B mais. Eu acho que é um filme que vale sim, mesmo, como eu disse, eu não sou fã da franquia Alien, eu já gostei bastante, então acho que é um filme que dá pra assistir tranquilo sim. Próximo da lista, A Névoa, The Mist. Esse é um filme, não é muito violento,
Tem um desenvolvimento bem bacana, bem interessante, tem uma certa crítica social foda, mas não é uma crítica social foda irritante, por assim dizer. Tem um final, o final desse filme é um dos finais mais filhos da puta de filmes de terror pop que eu já vi. É um final muito filho da puta, não vou dizer aqui como que é, mas é um filme muito bom, é um filme muito bom. Eu diria que ele vale a nota A aqui. Eu acho que ele não é melhor do que Madrugada dos Mortos, porque eu sinto um pouco de falta de violência, eu sinto um pouco de falta de brutalidade, eu sinto que Madrugada dos Mortos é bem mais brutal, bem mais violento. Mas eu diria que ele tem muitas coisas boas. O enredo dele é muito bom, o desenvolvimento dele é muito bom, e o final dele é destruidor. Então eu acho que aqui no A, entre o Alien Romulus e o Madrugada dos Mortos, eu acho que é bem justo. Vamos pro próximo, 28 meses depois, mais conhecido como Extermínio 2. Cara, esse filme aqui, eu assisti esse filme quando eu era adolescente, e eu gostei muito mais de quando assisti ele quando eu era adolescente do que de agora. Eu assisti ele recentemente que eu diga tipo uns 3 meses atrás, e cara, tem muitas coisas nesse filme que são falhas, tem muita tipo falha de racionalidade nesse filme, tem muita coisa que não faz sentido nesse filme aqui. E, assim, o nível de gore dele é bom, o roteiro dele é ok, o desenvolvimento dele é fraco, muito fraco, desenvolvimento de personagem eu diria que também é bem fraco. O começo dele tem uma cena legal, que quem já assistiu vai saber, é uma cena bem legal o começo dele. Mas, não sei, cara, não sei, eu acho que ele fica bem aquém do primeiro filme. Eu diria que ele vale uma nota, assistindo hoje de novo, eu diria que ele vai no C, sabe? Porque assim, é um filme que tem coisas boas, sim, tem. Mas ele também tem várias coisas que não fazem o menor sentido, várias coisas que, não sei, sabe, me incomodaram agora da segunda vez que eu assisti. Então eu acho que C é bem justo, sabe? Eu acho que ainda vale a pena ser assistido, mas só se você gostou do primeiro e quer assistir os outros filmes, eu acho que vale a pena. Ele isolado, acho que não vale. Enfim, próximo filme, Bruxa de Blair. Cara, eu gosto pra caralho desse filme. Mesmo sendo um filme antigo, que meio que já todo mundo já tá cansado de saber. Acho que todo mundo que é filme de terror já assistiu esse filme. Enfim, mesmo sendo um filme clichê, cara, esse filme aqui, acho que ninguém duvida, foi meio que marcou a época. É um baita filme. Eu sou fã de found footage, então eu já, tipo, isso por si só já me agrada. Cara, vai no S. Sem nem pensar muito, a Bruxa de Blair nota S. Ele é muito tenso, ele tem um desenvolvimento muito bom, ele tem um nível, um pacing muito bom. O final dele eu diria que é muito bom, é um final até engraçado, por assim dizer, porque chega o final e você fica naquilo tipo, tá, não vai mostrar, sabe? Você fica tipo, porque assim, tecnicamente nada acontece nesse filme. Não é que nada acontece, mas o filme não mostra porra nenhuma. Ele não mostra pessoa sendo morta, não mostra gore, não mostra sangue, não mostra porra nenhuma, não mostra nem a tal da bruxa. E ainda assim, cara, mesmo assim, e eu acho que esse é o grande trunfo, o motivo de eu estar colocando na nossa S, mesmo ele não sendo sanguinolento, não tendo assim nada de explícito, é um filme tenso pra caralho, tenso pra caralho. Então é um filme que, por marcar época e por tudo aquilo que eu tô falando, pra mim é S sem nem pensar. Então é isso. Vamos para o próximo. O próximo é Um Lugar Silencioso 2. Só que eu tinha colocado aí. Cadê o primeiro? Então, eu acho que aqui, ó. Eu vou colocar aqui o primeiro, porque aqui tá o 2 e aqui tá o 1. Eu vou falar primeiro do 1. O 1 é um filme muito bom. Sem sombra de dúvidas, é um filme muito bom. Eu acho muito interessante essa proposta de um filme de terror em que você não pode fazer barulho, ninguém pode falar nada, que senão vem as criaturas e te matam. Eu acho que é um filme muito bom, eu acho que é um filme muito bem feito, o enredo é muito bom. Ele não é um terror só terror, é um terror-drama. E eu acho que a dose de drama contribui muito positivamente para esse filme. É um drama que eu gosto bastante, é um drama sobre paternidade e maternidade, sobre falta de comunicação num mundo em que pura e simplesmente você não pode se comunicar. Porque se você falar alguma coisa num tom um pouquinho mais alto, pronto, você morre. É um filme muito bom, é um filme que eu gosto bastante do enredo dele, do final dele. É um filme que eu acho até meio emocionante, como eu disse, tem uma boa dose de drama. Eu diria que ele vale um A, sabe? Eu diria que... eu diria que ele é um pouco melhor do que a Névoa, sim. Eu diria que ele é um pouco melhor do que a Névoa.
Não acho que ele é melhor do que Madrugada dos Mortos, mas eu acho sim que ele vale aqui um A mais intermediário, por assim dizer. Eu diria que ele vale uma nota 8, 8,5, por assim. Eu acho que é bem justo. É um filme muito bom, muito bem feito. Já pro 2, o 2, incrivelmente, ele consegue manter o nível de qualidade, embora drope um pouquinho, diminui um pouco a qualidade, mas também é um filme muito bom. É um filme com certeza ainda acima da média em comparação com outros filmes de terror. Eu diria que o 2, apesar dele ser um pouco menos bom, digamos assim, do que o primeiro, eu diria que ele tá aqui no B. Se é melhor do que Meia-Noite com o Diabo, não sei, honestamente, não sei. Vou colocar aquele no B, porque eu não acho que necessariamente ele é tão bom quanto Meia-Noite com o Demônio, mas eu diria que ele é ainda bem competente. Assim, ele perde algumas coisas pro primeiro. Eu acho que ele perde um pouco no drama. O primeiro tem um drama, digamos assim, muito maior, muito mais intenso, até porque no segundo não tá um dos personagens principais presentes. Mas, assim, a dose de terror dele continua boa, o enredo continua bom, o desenvolvimento continua bom, só senti um pouco de falta, assim, mais da questão dramática, que é algo que no primeiro filme eu acho que tem muito destaque. Então, por isso ele cai em uma categoria, mas ainda é um filme que, na minha concepção, vale a pena de ser visto. Vamos pro próximo, Weapons, que é um filme atual, tá inclusive concorrendo ao Oscar. É um filme que eu gostei bastante, cara. O Weapons eu gostei bastante. Eu já vou colocá-lo já. Eu diria que ele é um filme. Cara, ele vai no A, que é um filme que pra mim é um filme nota 8 facilmente. Mas eu não sei. Eu vou colocá-lo aqui. Eu acho que aqui é bem justo, tipo um A intermediário. Por quê? Porque é um filme que é muito bom, ele tem uma pegada, um estilo de desenvolvimento bem interessante, que é aquele estilo em que a câmera, a narração vai mudando de pessoa para pessoa, então vai mostrando várias perspectivas do mesmo acontecimento, e eu acho isso legal pra caramba, isso é algo que eu valorizo bastante, isso aumenta a dose de drama da história como um todo, e eu acho que ele não tem lá muitos defeitos. Como defeitos eu poderia dizer que ele é um pouco previsível do meio pro fim, assim, a solução final pro mistério eu diria que é previsível, não deixa de ser boa, mas é previsível. E eu diria que alguns pontos da história que ele mostra, eu não diria que são assim tão importantes, eu diria que alguns acontecimentos do filme são, na minha percepção, um pouco irrelevantes. O final é um final que eu acho ok, não acho extraordinário, mas acho ok. Enfim, eu diria que o grande destaque desse filme é o desenvolvimento. É o desenvolvimento de personagem, é o desenvolvimento dos vários pontos de vista. Esse eu acho que é o principal ponto de interesse desse filme, onde ele brilha, por assim dizer. Não chega a ser um S, porque não é algo revolucionário, mas eu diria que é um filme muito bom, vale a pena ser visto. Próximo, A Substância. A Substância eu fui assistir no cinema, junto com a minha namorada. E eu devo dizer que eu gostei bastante. Eu gostei muito de A Substância. Apesar dele ser um filme claramente crítica social foda, ele não é um crítica social foda muito que fica enchendo o saco nisso, sabe? Ele faz uma certa crítica social foda, mas ele não fica nisso, não é um filme que fica insistindo nisso, não é um filme que força um pouco. Eu diria que é muito bom, o desenvolvimento é muito bom. Tem uma cena em especial, que é a cena da luta, não vou dar mais detalhes além disso, mas a cena da luta, todo mundo que assistiu vai saber, que é uma cena muito boa, muito, muito, muito boa, eu gostei muito daquela cena. E o final é polêmico, eu diria que não é o meu final favorito, honestamente, mas é um final ok, é um final que eu aceito ainda. Então, dado todas as coisas, o ritmo dele diria que é um ritmo muito bom, o nível de violência dele eu diria que é ok, não é muito grave, mas é ok. Pá, eu tô em dúvida se ele vai pro S. Eu não sei se o S é demais pra esse filme, eu não sei. Eu acho que ele vale um S. Honestamente, eu acho que ele vale um S, porque, cara, eu nem sou grande fã do gênero de terror corporal. E eu gostei muito desse filme, tipo, eu acho que ele tem alguns defeitos, sim. Tem algumas coisas que poderiam ser melhores, em especial o final. Mas eu acho que o desenvolvimento e a retórica dele, e o desenvolvimento de personagem em especial, eu acho que eles são muito bem feitos. O drama que ele tem é um drama que também eu acho bem feito. Ele também tem uma certa dose de humor que eu também acho bem feito. Eu acho que é um filme que tem muitas coisas boas.
Algumas coisas não tão boas, mas ainda assim, cara, e pelo fato dele ter sido um revival, digamos assim, ele ter sido um marco no cinema, de certa forma, do cinema de terror, eu acho que ele vale sim um S. Um S menos, por assim dizer. Outros filmes que entrarem aqui, provavelmente eles vão roubar e vão colocar o Substância mais pra trás, mas ainda assim eu acho que é um filme que vale nota S, é um filme muito bom. Próximo, Corra. Cara, esse filme aqui, eu não vou dizer que necessariamente ele é superestimado, porque eu não acho que ele seja necessariamente superestimado. Porém, cara, assim, ele não é exatamente o meu estilo de filme. Por quê? Porque ele é muito mais psicológico do que físico. E não sei, cara, ele não é muito assustador. Tipo, ele não é, mesmo pra pessoas que, sei lá, nunca assistiram um filme de terror. Eu assisti esse filme já com a minha namorada e mesmo ela não achou esse filme aterrorizante, assustador, medo, sabe, tenso. Esse filme não é aterrorizante. Então, assim, como filme de terror, não é um filme que me agrada muito, pra ser bem honesto. Não é um filme superestimado, eu acho que ele é bem desenvolvido, é bem feito, ele tem conceitos interessantes, ele tem um final bem bom, eu diria assim. Personagens cativantes, mas não é o meu estilo de terror, porque não é o terror que aterroriza, é o terror mais, sabe? Eu colocaria aqui como um B-, por assim dizer. É um filme que tem sim suas qualidades, vale a pena ser visto, mas mais pelo fator subjetivo eu colocaria como B, porque não me, enfim. E, pra mim ele não cumpre muito bem o papel de filme de terror que ele deveria ter. E vamos agora para o próximo. E agora começa um certo problema, por assim dizer, porque eu coloquei o Extermínio 2 e eu burro, eu deveria ter pegado todos os filmes do Extermínio e feito todos de uma vez. Mas enfim, vou consertar a cagada que eu fiz, eu já vou colocar todos os filmes de Extermínio aqui. Então vamos lá, eu vou começar pelo primeiro Extermínio. O primeiro Extermínio, eu diria que de todos os filmes da saga que já foram lançados, com certeza é o melhor de todos, não tem muito o que falar, foi um marco, digamos assim, no filme de zumbis. Eu diria que é um filme muito bom, com muitas coisas boas, é um filme que mescla muito bem terror e drama, e ele não perde, por ele ser meio drama, ainda assim ele não perde o terror, ele é um filme de certa forma, não é que ele é aterrorizante, mas ele tem partes que te dão um certo medo, ele tem o gore dele, ele é consideravelmente violento, não muito, mas eu diria que é uma violência bem aceitável. Tem um desenvolvimento bem bom, os personagens são bem bons, são personagens carismáticos. Você sente triste quando um personagem específico morre. Então eu diria que é um filme, cara. Cara, vai pro S. Não tem o que falar. É um filme muito bom. É um filme obrigatório pra quem curte filme de zumbi. Não tem muito o que falar, sabe? Acho que todo mundo que é fã de filme de zumbi em algum momento já ouviu falar ou já assistiu esse filme. Então esse filme é obrigatório pra quem é fã de zumbi, assim como eu sou. Não tem mais o que falar. Então é isso. Agora o terceiro filme, que é o 28 anos depois, A Evolução. Cara, esse filme foi um filme bem decepcionante quando eu assisti. Porque assim... Cara, a primeira metade dele, os primeiros 40 e alguma coisa minutos, são muito bons. Muito, muito, muito bons. E aí depois desses 40 e alguma coisa minutos, parece que simplesmente trocou o diretor. Simplesmente pegaram toda a lógica que tinham construído nos primeiros 40 e alguma coisa minutos e enfiaram no cu, resumidamente. Então assim, a segunda metade desse filme é muito ruim. É muito ruim. O filme cai... Tipo, a primeira metade eu diria que é nota 9, por assim dizer, é muito boa, fotografia muito boa, desenvolvimento muito bom, tensão muito boa, tinha muito, muito, muito potencial, um enredo muito bom. E aí a segunda metade, cara, eu diria que esse 9 cai pra tipo 4. Tipo, cai muito a qualidade do filme, muito, muito mesmo. É um filme assim, que começa com muito potencial e assim, é decepcionante a maneira como termina. O final dele, cara... Que final ruim, cara. Que final ruim. É um filme, assim, bem decepcionante. Eu diria que é... Eu tô em dúvida até se vai pro D, cara. Eu tô em dúvida se vai pro D. Eu vou colocar no C, porque, assim, os 45 primeiros minutos eu acho que valem muito a pena, são muito bem feitos. Mas depois dos 45 minutos, cara... Cara, esquece. É horrível, é horrível. Cara, eu honestamente vou colocar aqui no D. Por quê? Porque eu já dei uma olhada aqui nos filmes que eu coloquei aqui e não tem muitos filmes que vão pro D. Então, por essa falta de filmes do D, ele vai pro D. Mas, tecnicamente, eu diria que ele estaria mais compatível com o C. Mas ainda assim, cara, é um filme decepcionante. É um filme que, quando eu fui ver no cinema... E sim, eu fui ver no cinema, cara, eu fiquei tipo... Cara, que bosta, velho, que bosta. Enfim, agora...
agora entramos no mais recente, que é o 28 anos depois, O Templo dos Ossos. Cara, esse filme aqui, que eu também fui assistir no cinema, depois de ouvir várias críticas positivas a favor desse filme, cara, esse filme conserta várias das cagadas que fizeram nesse. É um filme que tem um enredo muito bom, desenvolvimento muito bom, tem um pacing muito bom, tem um bom nível de gore, é um filme consideravelmente violento, que é algo que até me surpreendeu um pouco, porque eu imaginei que não fosse ser algo muito violento, mas ele tem sim um certo nível alto, digamos assim, de violência, pelo menos assim, para um filme pop. É um filme que tem algumas coisas que não são assim tão boas, tipo, uma coisa inclusive que eu achei que é muito boa nesse filme é que esse filme aqui é o segundo de uma trilogia. E ele não é um filler. Tipo, a maioria das trilogias cai no pecado de, tipo, o segundo filme ser meio que um filler. Uma preparação pro terceiro filme. Esse filme aqui não é um mero filler. Tipo, ele tem uma história, é uma história que é mais ou menos bem desenvolvida, é um filme bem feito, tem um enredo bem feito, tem alguns furos aqui e acolá, mas no geral é um terror muito bem feito que funciona, é um drama também muito bem feito que funciona. Cara, eu não sei se ele vale o A, porque tem algumas coisas nele, alguns furos, algumas faltas de realismo que não me agradam muito, e eu também acho que é meio perigoso o caminho para onde ele deixou o terceiro filme, para onde vai caminhar o terceiro filme. Cara, eu acho que esse filme aqui, se ele não tivesse sido tão limitado pelo primeiro filme, por cagadas que o primeiro filme fez, eu acho que ele estaria no A facinho, facinho. Como esse filme acaba sendo bem limitado pelas cagadas do primeiro, cara, eu vou colocá-lo aqui no B+. Eu diria que é um quase A, é um B+. Eu acho que ele vale um B+, quase A. Vamos pro próximo agora, Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, eu acho que o único grande defeito desse filme é gore, basicamente. Porque esse filme não tem praticamente gore nenhum. Não tem assim. Tem no máximo uma cena que é o cara cortando o braço de uma mulher, mas nem isso não mostra direito. Depois é tudo muito. É um filme meio Disney de zumbi. Só que assim, o fato de os zumbis desse filme correrem e fazerem literalmente uma montanha de zumbi, cara, é muito foda. É muito foda. Eu diria que esse filme, por falta de realismo e por ser meio que um Disney zumbi, ele não vai para as categorias mais altas. Mas ainda assim, eu acho que ele fica aqui. Eu acho que um B assim intermediário, eu acho que ele vale. Sim, é um filme bom, é um filme que tem muitas coisas boas, mas peca muito em termos de realismo, em termos de gore, em termos de violência, enfim, de caos, de um apocalipse que se espera de um filme zumbi. Embora o começo dele seja muito bom, aquela cena deles no trânsito e o caminhão passando desgovernado, é muito bom, é muito bom. Mas peca em algumas coisas. Bom, voltando a gravar, eu reparei uma coisa enquanto eu estava no tempo pausado em que eu não conseguiria gravar, eu reparei que eu esqueci de um filme, que querendo ou não já é um filme que se encaixa, eu não diria que se encaixa plenamente na concepção de terror pop, mas é um filme que boa parte das pessoas já ouviu falar, meio que está sendo criada uma trilogia em torno dele, basicamente é um novo Jason, um novo Fred, enfim, estou falando do Terrifier. Então eu acrescentei aqui na nossa lista, então vai ficar com um total de 32 filmes essa lista, acrescido o Terrifier, que no caso eu só assisti o primeiro, eu assisti o primeiro faz uns 2 meses mais ou menos, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Enfim, vamos continuar a nossa lista, eu tinha parado aqui no Nosferatu, e bom, Nosferatu, pra mim, apesar de ser um filme com elementos de terror, eu não sei se eu consideraria propriamente dito como um filme de terror. Mas é um filme de terror, mas não é um filme apenas de terror, é um filme que também tem uma boa dose de drama. E essa versão do Robert Eggers é uma versão que com certeza pesa mais pro lado do terror do que pro lado do drama. Então por isso eu também coloquei ele aqui na nossa lista. E na minha concepção é um filme muito bem feito, é um filme que tem um enredo, bom, segue mais ou menos o enredo do Nosferatu original, então até o começo, meio e fim é mais ou menos o mesmo. O que muda é mais a forma como Eggers conduziu o filme, ele é um filme muito focado nas sombras, muito focado na escuridão, é um filme que praticamente não mostra o Nosferatu, e isso é algo que eu achei ao mesmo tempo bom e ruim. Eu acho que é um filme bom, é um filme que tem muitas coisas boas, muitas características boas, mas eu não sei se ele vale, eu não sei se ele vale uma nota muito alta, porque eu acho que esse lance de não mostrar muito o Nosferatu, se focar muito nas sombras, meio que ao mesmo tempo é interessante, mas querendo ou não, pra mim pelo menos quebra um pouco de tensão, e não é um filme mega violento, sanguinolento, não é um filme de terror com T maiúsculo, sabe? É um filme que eu diria que ele vale uma categoria intermediária, eu diria que ele
Ah, eu diria que como terror, se eu estivesse avaliando esse filme Nosferatu como filme, provavelmente eu colocaria ele aqui na categoria A. Mas como eu estou avaliando o Nosferatu também como um terror, eu vou colocar ele aqui no B. Eu acho que aqui no B, atrás do 28 anos depois, o Templo dos Ossos, eu acho que tá bem colocado. Eu acho que aí tá bem justo. Eu tava em dúvida se eu colocava ele no A, mas é o que eu falei. Eu acho que como filme, ele estaria, como filme como um todo, ele estaria no A, mas como terror, eu acho que no B, eu acho que ele perde um pouco, porque não é um filme mega aterrorizante, não é um filme que você se sente tenso, é um filme que B pra ele, um B intermediário alto, eu acho que tá de bom tamanho. Acho que é uma nota tipo 7,5, é uma nota bem justa pra ele. Enfim, agora vamos para Telefone Preto, que eu coloquei aqui nessa lista. Apesar de não ser bem conhecido, foi um filme que ganhou 2, ganhou continuação. E tava no cinema tempo atrás. Enfim, é um filme bem mais ou menos, cara. É um filme bem... sabe, pra boi dormir, sabe? Você tem que ser muito nego que assiste filme de terror uma vez por ano pra achar isso daqui assustador. O enredo é meio meh, a violência é meio meh, o desenvolvimento de personagem é meio meh, não é, com toda certeza, não é muito realista. A única coisa que é boa, entre aspas, nesse filme é que ele supostamente mostra um assassino de criança. E não que isso seja bom, mas é que todo filme, pra mim, mesmo os filmes de terror, tem vários tabus. Mesmo principalmente os filmes mais pop de terror, tem uma série de tabus que a maioria não costuma passar. E qualquer filme que passa esse limiar da violência infantil, por assim dizer, que comete algum ato ou literalmente mostra violência infantil, é um filme que ganha um certo peso pra mim, ganha alguns pontos no meu ranking. Só que mesmo a suposta violência infantil, tipo, nem mostra direito. É um filme que, honestamente, cara, é um filme, tipo, só assista se você tiver sem nada pra fazer, porque na minha concepção é um filme bem fraquinho, é um filme que C, é um tipo um C-, é um filme, não tem muitas coisas de boa, pra ser bem honesto. Se você for uma pessoa que assiste casualmente terror, pode ser que você goste desse filme. Agora, se você for uma pessoa como eu, que assiste com muita frequência e que já viu várias coisas e já sabe muito, dos enredos, dos truques, digamos assim, que boa parte dos filmes de terror usa, esse filme aqui é completamente clichê, não vai te acrescentar nada de bom. Continuando, Jogos Mortais, o primeiro Jogos Mortais. Assim, eu assisti os Jogos Mortais, se não me engano, até o 4, mas eu não me lembro muito bem, nem no 2, nem do 3, nem do 4. O que eu me lembro melhor, até porque eu assisti faz uns 2 anos atrás, é o primeiro Jogos Mortais, que é um ótimo filme. É um ótimo filme, é um filme que na época teve um certo reconhecimento, fez um certo sucesso. E eu acho que, resumidamente, Jogos Mortais é mais thriller do que terror. É um thriller, eu diria, é um filme de thriller com elementos de terror. É como se fosse um Seven, o filme Seven, os Sete Pecados Capitais, só que com um pouco mais violento, por assim dizer. É assim que eu vejo Jogos Mortais. Mas mesmo eles não sendo assim um terrorzão, por assim dizer, eu diria que é um filme muito bem feito, é um filme com muito suspense, é um filme com uma boa dose de tensão, uma dose mediana de violência. Os plots que tem nesse filme são muito bons. Eu diria que é um filme que ainda vale uma nota alta, sim. Eu diria que o primeiro Jogos Mortais não entra no S, porque não é um filme revolucionário, não é um filme que faz nada de novo, mas eu diria que ele vale estar aqui, na frente do Nevoeiro e atrás de Weapons. É um filme intermediário, um A intermediário, eu acho que é um ótimo lugar para ele. Agora, continuando, os Jogos Mortais 10, que eu assisti, ou Jogos Mortais X, que eu assisti há um ano atrás. É um filme bem decente, é um filme que... Eu me lembro que o 2, o 3 e o 4, nenhum desses me chamou muita atenção. Não são filmes... São filmes bem, mediano, é aquele típico filme que fizeram continuação só pra ganhar mais dinheiro. Mas esse daqui até que é interessante, até que é, tipo, não é um mega filme, não chega nem perto do primeiro. Mas eu diria que tem elementos sim interessantes, tem uma historinha ok, tem personagens mais ou menos cativantes. Eu diria que é um filme ok em termos gerais, é um filme que vale uma nota intermediária, eu diria. Eu diria que ele vale... ele vale estar aqui, um B-, eu acho que é bem justo. É um filme que tem algumas coisinhas de interessante, não faz nada de novo, nada de revolucionário, e é meio que mais do mesmo, por assim dizer, só que é o mais do mesmo bem feito. Então por isso eu acho que ele vale aqui um B intermediário. Próximo da lista, X, que é um filme... eu já não sou, só pra deixar claro, eu não sou nenhum fã de slasher. Eu acho que de todos os gêneros de terror, acho que slasher é o que eu menos
Não sei, eu não vejo graça. Por isso, simplesmente não vejo graça. Então esse X, só por dizer isso, já dá pra saber que vai numa nota baixa. Mas mesmo se eu gostasse de slasher, cara, esse filme aqui não tem nada demais. Não tem nada, não faz nada de novo. O enredo é o mais clichê possível. O gore é ok. A única coisa que eu diria que esse filme tem um pouco assim de destaque é a questão de quem é o serial killer. Porque eu acho que isso é destaque, é algo minimamente diferente. Eu achei interessante a questão de quem é o assassino. Mas tirando isso, cara, é um filme bem. É um filme bem água com açúcar, sabe? Tipo, não. Sabe? É um filme pra passar o tempo, sabe? Basicamente. Essa, pelo menos, é a minha impressão de X. Eu não assisti os filmes seguintes. Eu não assisti nem Pearl, nem Maxine, então não vou opinar. Até porque o primeiro já não me chamou a atenção. E é isso. Aliás, inclusive, agora vamos para alguns filmes bem podreira. Vamos também agora para Ready or Not. Que não é um filme bem conhecido, mas eu coloquei nessa lista porque vai ganhar o 2, vai estrear o 2 aí em breve, então é um filme que provavelmente vai aí para os holofotes. Então, enfim, e tem na Netflix, então é um filme tecnicamente pop. Cara, esse filme aqui é outro filme na mesma linha de Telefone Preto. Cara, não tem nada de novo. Tipo, o enredo é completamente merda, o desenvolvimento os personagens o realismo é praticamente nenhum realismo. Tipo, cara, e ele tem um sério defeito que é o que eu chamo de gore plástico. O que é gore plástico? O gore plástico é basicamente o gore exagerado. Não é nem que é exagerado, mas é aquele gore que você percebe claramente que é só efeito especial, sabe? Você não vê realismo nenhum. Sabe aquele gore de mostrar supostamente cabeça explodindo e aí voa um monte de gelatina nos personagens, sabe? Tipo, é um gore completamente feito por... Você percebe que é um gore falso? Esse filme aqui é a representação do gore falso, sabe? Tipo, a cena final é completamente gore plástico, é completamente um negócio completamente feito por computador, sem realismo nenhum. É um bagulho completamente querendo pagar de edge, querendo pagar de pesadão, mas... inclusive, o fato de eles estarem fazendo um segundo aqui desse filme mostra o quanto a indústria do terror, pelo menos assim, do terror pop, tá fodida. Porque esse filme, o primeiro já é uma bosta. O segundo, que claramente estão fazendo só porque o primeiro deu algum ibope, tipo... Enfim... porque assim, o primeiro termina e o primeiro não precisa de continuação. Aí vão fazer aquela continuação meia boca, enfim, eu com certeza não vou assistir o 2. Pra Ready or Not, eu vou colocar aqui no... Ele é levemente superior ao Telefone Preto. Eu acho que aqui tá justo. Porque eu acho que ele é um pouquinho melhor do que o Telefone Preto, mas... é isso, basicamente. Agora, Hereditário, que vai ser provavelmente uma polêmica o que eu vou falar aqui sobre Hereditário. Cara, eu gosto de Hereditário, eu não taco em pedras em mim, eu gosto de Hereditário, eu acho que é um filme interessante, é um filme que faz algumas coisas boas, mas eu não acho tudo isso. Eu acho um filme superestimado, sabe? Tipo, eu acho que pra quem não tá acostumado com terror, provavelmente Hereditário é um filme assustador, um filme que, tipo, deve ficar na cabeça da pessoa por alguns dias. Mas pra quem tá acostumado com terror, já viu várias das coisas que o Hereditário faz, cara... Não é um filme, essas coisas, sabe? Tipo, eu gosto do lance do desenvolvimento dele ser bem lento. Tanto é que é um filme que acho que tem 2 horas e meia, não lembro a duração, mas eu lembro que tem tipo mais de 2 horas de duração, Hereditário. Eu gosto do desenvolvimento lento, mas ao mesmo tempo eu não gosto, porque tipo, depois que acontece aquele primeiro acontecimento, não vou falar aqui pra não dar spoiler, vai que alguém aqui não viu, mas depois que acontece aquele primeiro acontecimento, cara, o filme passa um tempão meio que... Não acontece muita coisa, é um negócio meio morno, é um negócio... Tipo, até chegar o clímax, que é o final, eu acho que mesmo o final, o clímax, tipo, meio que promete muito e entrega abaixo do que promete, sabe? Mesmo o final não é um final que eu acho, assustador, meu Deus do céu, tipo... É um filme que, honestamente, eu acho superestimado. Eu acho que quem fez a fama desse filme foi justamente... Pessoas casuais que assistiram esse filme ficaram assombradas com o estilo desse filme, porque é um filme mais psicológico do que o normal. E é isso, foi daí que o filme ganhou fama. Porque entre pessoas que tipo já assistem muito filme de terror e já estão acostumadas, cara, não é um filme assustador, não é um filme que, meu Deus do céu, faz algo de revolucionário. Pra mim, pelo menos, é um filme bem médio, sabe? Tipo, é o que eu disse, não é que ele não tem coisas boas, ele tem coisas boas, mas... eu diria, cara,
aqui, eu acho que um B médio eu acho que vale. Eu acho que tem coisas boas nele, o desenvolvimento dele é bom, os personagens são mais ou menos cativantes, tem um drama que é um drama interessante à primeira vista, mas como terror, cara, como terror eu acho ele bem fraquinho, bem, sabe? Enfim, próximo. E o próximo também vai ser polêmico, Pecadores. Cara, a mesma coisa literalmente a mesma coisa de Hereditário. Cara, tá aí um filme que pra mim é superestimado para um caralho, sabe? Superestimado para um caralho. E mais uma vez, se isso daqui fosse um ranking geral de filmes em que eu tô basicamente colocando a qualidade do filme como um todo e não apenas como terror, talvez Sinners ganharia uma nota melhor. Mas como terror, cara, esse filme é muito fraco. Como terror, Sinners é muito fraco. Pecadores é muito fraco. Pra mim, pelo menos, me pareceu que o filme é mais um musical do que terror, sabe? Porque assim, as partes de terror, ou de supostamente terror que esse filme tem, cara, nada me assustou, nada me deixou tenso, nada me deixou triste, nada me deixou querendo saber o que vai acontecer, simplesmente nada, não me causou ansiedade nenhuma. É um filme que como terror é muito fraco como terror. Como filme, ele tem coisas boas, assim, a fotografia dele é boa, o enredo dele eu acho interessante, a questão do desenvolvimento de personagem eu também acho que é relativamente boa, é considerável. O musical, eu nem sou fã de musical, mas eu acho que o musical é legalzinho, sabe? Mas como terror, cara, como terror é muito fraco. E tem outra coisa também que me incomoda muito nesse filme, que é a crítica social foda. Cara, esse filme tem muita crítica social foda. E não é aquela crítica social foda, por exemplo, da substância, que é feita de forma implícita, não é algo que tá ali o tempo inteiro, não é algo que o filme pressiona muito. É algo que tem algumas cenas que são muito forçadas, a crítica social foda nesse filme. Em especial a cena da Ku Klux Klan. Cara, aquela cena é muito forçada. Muito forçada. Muito forçada aquela cena da Ku Klux Klan. Pra mim, aquilo ali é muito crítica social, forçada pra caralho. Então, assim, tem coisas boas? Tem. Mas como terror, cara, como terror... Tá aí, polêmica. Eu coloquei no C, porque assim... Cara, é um filme bom, é um filme que tem coisas boas, mas como terror ele não funciona pra mim, ele é muito fraco como terror. Se eu tivesse medindo a qualidade geral do filme, eu colocaria no B, certamente. Porque é um filme que, tipo, vale nota 7 no geral. Mas como terror, cara, como terror, pra mim ele é tipo um 5, sabe? Ele é bem fraco como terror, bem fraco. Mesmo tendo algumas coisas de bom, mesmo tendo uma fotografia muito boa, enfim. Eu diria que ele é um C+, na melhor das ocasiões. Podem apedrejar, pode fazer o que vocês quiserem. Texas Chainsaw Massacre, o Massacre da Serra Elétrica da Netflix, que saiu tipo há uns 3, 4 anos atrás. Cara, esse filme é muito ruim. Esse filme já vai aqui direto. Esse filme é muito ruim. Esse filme, cara, a única coisa de boa que tem nesse filme é o gore, que é mais ou menos bem feito, é mais ou menos ok. Tirando o gore, cara, esse filme é muito ruim. É muito ruim, é muito ruim. O enredo é ruim, o desenvolvimento é ruim, os personagens principais, tipo, você tá cagando e andando pra eles. O próprio serial killer, tipo, não tem, entre aspas, carisma nenhum, é um cara completamente esquecível, o final é uma bosta. Cara, é literalmente 1h30 da tua vida pra jogar no lixo. Esse filme aqui é muito ruim, muito ruim. Não tem quase nada de bom. Enfim, continuando. Acho que eu já falei o suficiente. É uma bosta. Até agora é o pior de todos os filmes aqui da lista. Smile, o primeiro Smile, que foi um filme que conseguiu uma certa notoriedade. E é um filme que eu assumo que quando eu assisti esse filme eu me surpreendi. Porque eu tava esperando um terror meio genérico, tava esperando um filme genérico e no fim... Não que ele não seja genérico, não que não tem certas coisas que ele faz, usa, que já tá meio, tipo, já aconteceu em 10 mil filmes diferentes, mas ele é bem competente, o terror dele é bem competente, o desenvolvimento é bem competente, o enredo é bem competente, os personagens competentes. Eu diria que ele é um terror genérico que faz bem o que se propõe, por assim dizer. Então ele não é nada de revolucionário, mas é um filme que vale a pena assistir, cara. Inclusive, eu vou deixar ele à frente do Hereditário, inclusive. Cara, eu acho que aqui no B intermediário, eu acho que vale. É um filme bom, assim, no geral. Não tem nada de novo, mas é bom. E agora vamos falar sobre o Smile 2, que eu assisti faz, sei lá, uns 4 meses, faz pouco tempo. Cara, incrivelmente, Smile 2, na minha concepção, é ligeiramente melhor do que o primeiro. Eu acho que ele faz algumas coisas melhor do que o primeiro, em especial o gore.
Tipo, ele é bem mais violento do que o primeiro. Assim, a cena inicial por si só é mais violenta do que o primeiro. Não diria, não é que é bem mais violento. Não é mais violento, é um pouco mais violento. E o enredo dele, eu acho que é um enredo que chama um pouco mais de atenção do que o primeiro, sabe? Ele é, digamos, uma versão levemente melhorada do primeiro. Então, assim, ele vai no mesmo tire, né? Porque, como eu disse, é levemente melhor. Mas não vai muito melhor, não vai muito além de. Aqui. Eu acho que aqui, tipo, ele pula uma posição em relação ao primeiro Smile. Porque é o que eu disse, ele é levemente melhor, mas não acho que é melhor do que Meia-Noite com o Demônio. Na verdade, eu acho que bate pau a pau com Meia-Noite com o Demônio. Eu acho que é isso, basicamente. Então vamos pro próximo. Eu Sou a Lenda, que é um filme antigaço. Esse filme, inclusive, foi o primeiro filme de terror que eu gostei pra caralho quando eu era adolescente. Foi assim, o primeiro filme de terror que eu passei anos esse sendo o meu filme favorito. Hoje em dia eu reassisti esse filme faz uns 3 anos atrás e não é mais tão grande coisa de quando eu assisti adolescente. Quando eu era adolescente, certamente eu ficava mais impressionado com qualquer coisa. Mas mesmo hoje ainda é um filme decente, é um filme que tem algumas inconsistências, é um filme que poderia ter sido melhor desenvolvido em alguns aspectos, principalmente com relação ao final dele. Mas eu acho que é um filme bem decente, eu acho que é um filme bem competente, é um filme que eu colocaria num local intermediário, eu colocaria tipo aqui. Eu acho que ele vale uma nota 7, via de regra geral, sabe? Tipo, o lance dele ter o cachorro dele é algo que me comove bastante, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de cachorro. Eu acho que ele tem uma certa dose de drama que é muito bem feita, muito bem aplicada. Eu acho que o começo até a metade, até o meio do filme, eu acho que é muito bom. E algumas coisas mais pro meio, pro final, são coisas que começam a pesar um pouco. O final poderia ter sido melhor trabalhado. Também eu acho que é um filme que carece um pouco de gore, carece um pouco de violência. Mas é um filme que foi pro cinema, é um filme que tipo, tinha a luta da classificação indicativa. Então tudo bem ele não ser lá esse negócio aterrorizante, pesado, como eu acho que seria melhor de ser. Mas é um filme bem decente, é um filme bem competente. It. Outra polêmica. Porque, cara, esse filme aqui é a definição de filme mid. Cara, que filme, sabe, médio, sabe? Tipo, a única coisa realmente boa desse filme aqui é o começo. Por quê? Porque tem uma criança sendo vocês entenderam. Cara, a única coisa de boa desse filme é o começo, é literalmente a primeira cena. Porque é uma cena que, pra mim, eu respeitei. Porque tem uma cena em que uma criança sofre uma violência. Mas assim, depois dessa cena, cara, é um filme completamente terror juvenil. Terror de adolescente, cara. Tipo, não tem lógica, o enredo é bem os personagens são até ok, mas sabe, adolescente, eu tenho raiva de adolescente em filme de terror. Cara, não sei, não é um filme tipo o Palhaço, no caso, não é o negócio mais assustador do mundo, não é o negócio mais bem feito. O gore se resume à primeira cena e depois não tem gore quase nenhum. É aquele gore mal, sabe, de 100% computação, 100% plástico. Cara, é um filme bem mid, cara, é um filme bem... eu vou colocá-lo, cara... Trio Parada Dura, pra ver quem é o pior. Cara, eu vou colocá-lo aqui. Eu acho que aqui é bem justo. É C, sabe? Ele não chega a ser tão ruim pra valer a nota D, mas assim, não é um filme que me chamou a atenção. É um filme completamente mid, completamente terror infanto-juvenil, cara. É isso, basta isso ser dito. Próximo, Bird Box. Que na época foi um filme até que conseguiu algum reconhecimento. Foi um filme bastante criticado pelo final. E eu não sou grande fã do final. Eu acho que o final quebra muito o clima geral do filme. Enfim, tem algumas coisas nesse filme que me incomodam. O final, por exemplo, eu também acho que poderia ser um pouco mais desenvolvido a questão do enredo. O filme poderia ter um pouquinho mais de duração. Mas... honestamente, cara, é um filme que eu me surpreendi um pouco. É um filme bem ok, sabe? É um filme bem intermediário que vale a pena passar o tempo assistindo. Eu diria que Bird Box, a categoria B já tá meio que lotada de filme. Talvez eu vou ter que upar alguns e diminuir outros pra fazer mais sentido. Bird Box, cara, será que é melhor do que Hereditário? Acho que não. Acho que aqui tá bom. Assim sendo, como a categoria B ela tá meio cheia de filmes, e eu acho que ela vai ganhar mais um filme,
Cara, eu vou fazer aqui um downgrade, as pessoas vão me criticar, mas é isso. Corra vai pra categoria C. Porque assim, Corra é o mesmo caso de Sinners. Como filme, eu acho que Corra merece um B, talvez até mesmo A. Mas como terror, cara, é bem, né, sabe, né. Como eu já vou dar de logo de mão de cara que Long Legs vai aqui para a categoria intermediária, eu vou upar aqui alguém e de 28 anos depois vai para a categoria A. É um A menos, bem A menos, sim. Mas eu acho que é justo, Tanto é que eu estava em dúvida se eu colocava ele no A ou no B, se eu me lembro bem. Enfim, Long Legs. Cara, tá aí um filme que o marketing fala. O marketing fez um hype gigantesco. O marketing desse filme fez um ótimo trabalho. Porque eles fizeram assim um trabalho de hypar esse filme gigantesco. Foi tipo o filme mais assustador da década. O filme que, meu Deus, está deixando pessoas aterrorizadas. E cara. Qualquer um que já assistiu meia dúzia de filme de terror, cara, tipo. Não é um filme ruim, é um filme que tem uma boa fotografia, tem um enredo mais ou menos interessante, tem um desenvolvimento mais ou menos interessante, tem um vilão, no caso, que é bem interessante, inclusive ver o Nicolas Cage como papel de um arquivilão de um filme de terror é bem interessante, eu acho que as atuações são bem feitas, mas não é assustador, cara, não, tipo, a solução, a resolução dos crimes que tá acontecendo, cara, é uma resolução bem broxante, bem assim, previsível, sabe? Mas eu acho que ele é bem feito, eu acho que, tipo, com certeza ele não é tão bom quanto o hype que todo que fizeram, mas eu acho que vale, eu acho que, tipo, tá, vai bem, tipo, aqui, sabe? É um B bem menos quase indo pro C. É um filme decente, é um filme que tem algumas coisas boas, faz bem a maioria das coisas, mas com certeza não é, tipo, não é nem de longe tudo isso que falam que é, não é nem de longe, mas nem de longe. Inclusive, inclusive eu já vou colocar. Não, deixa assim. Então agora estamos terminando a nossa lista. Bring Her Back, que foi basicamente o filme de terror do ano passado, da maioria dos influencers de filme de terror e pessoas que postam vídeo de YouTube, a grande maioria elegeu esse filme como o filme de terror do ano passado. E cara, assim, se você é uma pessoa casual, uma pessoa que assiste casualmente filme de terror, eu reconheço, esse filme provavelmente é aterrorizante, tem algumas cenas moderadamente pesadas, em especial a cena da faca. Eu acho que é um filme pesado para quem é uma pessoa que assiste casualmente filme de terror. Agora, para quem já tá calejado, para quem tipo, já assistiu filmes muito mais pesados do que todos esses filmes que estão aqui, eu, por exemplo, cara, não vou dizer que ele perde suas qualidades, ele não perde, mas não é um filme assim tão impactante. Não é um filme que, tipo, no meu conceito é o melhor filme de terror de 2025. Não é. Tipo, é muito bom? É. Tá no top 10 filmes de terror de 2025? Provavelmente. Mas assim, top 10. Eu não diria nem que necessariamente top 3. Cara, é um filme de terror muito competente, o enredo é muito bom, ele tem uma boa dose de drama e a dose de drama que ele tem é muito boa. Eu diria que ele é muito competente em praticamente tudo que ele faz e o nível de violência, assustadoramente, é um nível até moderadamente alto, o nível de violência que tem nesse filme. O que, no meu conceito, ganha alguns pontos por conta disso. Ele vai pra mim no A. A questão é, vai no A qual? Ele é melhor do que Extermínio, Templo dos Ossos? Ele é melhor do que Alien Romulus? Não sei, acho que não. Acho que aqui ele é melhor do que Alien Romulus, será? Acho que sim. Na verdade eu acho que sim. Eu acho que aqui é justo, sabe? Um A menos barra intermediário pra Bring Her Back, eu acho que é bem justo, sabe? É um filme que tem bastante competência, é um filme que, como eu disse, pra casuais realmente deve ser aterrorizante, mas pra quem já tem, sabe? Pra quem já é macaco velho, tipo eu, é bom, mas não é também tudo isso que estão falando, tipo, melhor filme de terror do ano passado. E por último, mas não menos importante, Terrifier. Cara, como eu já disse, eu não sou grande fã de slasher, mas assim, esse filme é engraçado. Isso eu tenho que admitir, esse filme tem algumas partes engraçadas. E assim, não é um filme que me provocou terror, até porque slasher, eu pelo menos nunca sinto medo com slasher. Não é um filme assim que tem um enredo, o enredo desse filme é um lixo. Os personagens desse filme são meio foda-se, basicamente. Cara, o que ele tem de bom? O humor dele.
o nível de violência dele, que apesar de meio que não muito bem feito, porque esse filme aqui, tecnicamente, ele é quase um low budget. Porque os efeitos especiais desse filme, a violência dele é muito bosta, é muito mal feita. Mas é engraçado de assistir o filme. Então assim, eu vou dar esse crédito pra ele. Eu acho que ele merece um C quase indo pro B. Porque assim, é um filme que é legal de assistir, é um filme que tem suas coisas boas, é divertido. Sabe, é talvez um dos poucos filmes na categoria C que eu acho que vale o seu tempo. Só que não é nada de extraordinário, tipo, é o típico filme de slasher em que todo mundo é burro. Então assim, se o filme tivesse uma pessoa inteligente, nada disso teria acontecido. Mas isso é um pré-requisito de todo slasher. Todo slasher tem que ter só gente burra, porque se não tiver gente burra, o slasher não acontece. Então só por isso, só pela categoria realismo, ele já perde diversos pontos, assim como qualquer slasher, pra mim, perde bastante ponto. Mas é isso, como eu disse, esses daqui são apenas filmes pop de terror que eu ranqueei. Se você concordar ou discordar, deixa nos comentários. Se você quiser muito que eu faça uma segunda parte com filmes mais desconhecidos e mais pesados do que os que estão aqui, me avisa também, que é algo que eu estou fortemente considerando. E é isso, é um vídeo um pouco diferente, eu nunca tinha feito algo desse tipo no canal, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo, comentem, discordem, concordem, enfim. É isso, até a próxima, beijos, abraços e